Deus. Bom dia. Bom dia. Que a palavra de Deus possa nessa manhã estar falando em nossos corações e nos dando capacidade de aceitá-la e trazer transformação em nossa vida. Amém. Amém? Vou estar lendo aqui para os irmãos, para todos, aqui na palavra de Deus que está em Jonas. A palavra de Deus nos fala. Se os irmãos quiserem estar abrindo a Bíblia, Jonas, vai começar no versículo Jonas 1. Todo mundo abriu? Todo mundo conseguiu achar? Amém. Jonas 1. Vou estar lendo aqui o versículo primeiro, o versículo fala. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. A palavra de Deus está nos falando nessa manhã que Deus, Ele falou com um homem, com um profeta. Falou: olha, Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade, seus erros subiu até mim. Olha, Jonas, eu vou destruir essa cidade. Eu vou destruir esse povo. Eu vou aniquilar eles da face da terra, porque a maldade desse povo é muito grande. E eles vivem adorando a outros deuses. Eles não me querem. Eles adoram a outros deuses e vivem de uma maneira contrariamente à minha verdade e à minha vontade. Então eu vou destruí-los. Eu quero, Jonas, eu ordeno a você que você vá até aquela cidade e pregue para aquele povo. Eu vou dar essa oportunidade, eu vou dar uma chance para aquele povo se converter dos seus maus caminhos. Porém, Jonas, a palavra de Deus nos fala aqui, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui a gente vê a palavra de Deus nos falando, nos mostrando que Deus tinha dado uma ordem para Jonas. Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega contra ela. Prega para que aquele povo se arrependa e se converta do seu mau caminho. Porém, Jonas, naquele momento, Jonas se apoderou de um grande temor, talvez uma raiva profunda em seu coração, porque aquele povo da cidade de Nínive, eles eram um povo mau, perverso, um povo que matava os israelitas, o povo de Deus. Talvez até teria, por sua vez, aquele povo teria matado talvez até familiares de Jonas. Então ele, em seu coração, começou: não, eu não vou naquela cidade. Aquele povo não merece perdão. Aquele povo tem que morrer mesmo. Eles adoram outros deuses. Eles vivem na prática de pecado. E Jonas endureceu o seu coração de uma tal maneira que Jonas, mesmo sendo profeta, Jonas desobedeceu a palavra de Deus. E Jonas queria a todo tempo fugir, sumir, para que Deus não o visse. Jonas, na cabeça dele naquele momento, ele achava que somente entrando no navio e fosse para outro lugar,
que ele conseguiria ficar longe da presença de Deus. Mas Jonas estava enganado, porque a palavra de Deus nos fala aqui no versículo 4: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. A palavra de Deus nos fala que Jonas tentou fugir, ele tentou escapar da presença e da vontade de Deus, mas Deus mandou sobre Jonas uma forte tempestade que estava ali a ponto de destruir todo aquele navio, de matar todas aquelas pessoas, porque Jonas estava sendo desobediente à palavra de Deus. Veio sobre ele uma forte tempestade. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um a seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. A gente vê aqui a palavra de Deus falando que aqueles marinheiros, aquelas pessoas que estavam no navio, imediatamente eles perceberam: essa tempestade não é natural, isso aqui não está sendo coisa normal, tem algo por trás disso. E eles temeram, eles estavam descobrindo que aquela tempestade era algo maior, porém eles temeram e eles clamaram, cada um aos seus deuses. Porém aquele povo, eles não estavam clamando ao Deus certo, ao Deus correto, a um Deus que poderia salvá-los, a um Deus que poderia livrá-los daquela tempestade. Aquele povo, eles não conseguiam discernir o certo do errado, e estava clamando cada um a um Deus que não podia fazer absolutamente nada por eles. E Jonas, por sua vez, estava numa dureza tão grande em seu coração, numa dureza tamanha grande, que ele, em meio a tamanha tempestade, ele não conseguia ver, ele não conseguia ter noção do que estava acontecendo. E ele simplesmente fazia o quê? Dormia. Já imaginou dormir em meio a uma tempestade a ponto de destruir todo o navio? Jonas, eu creio que talvez naquele momento ele tivesse até uma depressão totalmente forte, ele não conseguisse enxergar mais nada, ele estava cego, com a dureza do seu coração. A dureza do coração de Jonas estava afastando ele de Deus e fazendo com que ele se tornasse cego a ver as coisas que estavam ao seu redor. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama a teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora por que causa de quem nos sobreveio este mal. Ocupação é a tua, e de onde vem? Qual é a tua terra, e de que povo és tu? Aqui a gente vê a palavra de Deus nos mostrando claramente que aqueles marinheiros, eles sabiam que aquela tempestade não era por um acaso. E aqueles marinheiros, eles lançaram sorte, e eles descobriram onde estava a fonte do problema, o que estava causando tamanha tempestade na vida daqueles marinheiros. E eles estavam ali quase a ponto de ser destruídos. Mas a palavra de Deus continua nos falando, e lhes disse, Jonas declarando para aquele povo, e lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens
encheram-se de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha declarado. A gente vê a palavra de Deus nos falando aqui que aqueles homens estavam temendo a tempestade e tinha medo. Mas no momento que Jonas declarou para eles que estava fugindo da presença do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, a palavra de Deus nos fala que aqueles homens encheram-se de temor. O temor que eles tiveram a Deus foi maior do que o temor pela tempestade. E aqueles homens e disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tenebroso. A palavra de Deus fala que aqueles homens, eles remavam, eles lutavam com todas as suas forças, mas nada que eles faziam era suficiente para descer aquelas ondas, a ira daquele mar, porque era algo mandado por Deus. Naquele momento, aqueles homens estavam lutando contra a força de Deus e eles queriam ter êxito no seu navio, na sua ida, mas não conseguia, porque a tempestade enviada por Deus era muito forte em suas vidas. E tudo isso por causa de um único homem, Jonas, que estava sendo desobediente à palavra de Deus. Amém. E ele lhes disse, Jonas disse: levantai e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. A palavra de Deus está nos falando aqui que Jonas declarou para eles: eu sou o culpado por essa tempestade. Levanta-me, me joga, me lança ao mar. Me lança ao mar, e o mar se aquietará. A gente vê que Jonas, ele reconhece, ele sabe que a causa daquela tempestade era por causa dele, era por causa de sua desobediência à palavra de Deus. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podia, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. A palavra de Deus nos fala que nada, não tinha solução para aqueles homens. Tudo que eles faziam era em vão. Tudo que eles faziam não resolvia absolutamente nada. As ondas aumentavam cada vez mais. Aqui a palavra de Deus nos mostra e é onde eu quero mostrar para vocês. Essa mensagem que eu estou pregando é sobre o poder da oração. O poder que tem oração em nossas vidas. Amém. E a palavra de Deus nos fala: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aproves. A gente vê aqui o poder da oração. A gente vê aqui esses homens, eles começaram a clamar a Deus. Poderia muito bem Jonas, naquele momento, que ele falou para aqueles homens: me lance ao mar e o mar se aquietará. Ele poderia ter reconhecido que ele estava no pecado. Ele poderia ter explicado para aqueles marinheiros orar e clamar a Deus. Mas nem isso Jonas conseguia enxergar na sua vida. Ele não conseguia enxergar seus erros e suas falhas. Jonas simplesmente dormia. Mas aqueles marinheiros, eles observaram o que estava acontecendo. Aqueles marinheiros, eles perceberam que havia um erro, que havia um problema naquele navio. Então eles fizeram o quê? Eles oraram, eles clamaram a Deus.
palavra de Deus nos fala que então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. A palavra de Deus nos fala que no exato momento que aqueles homens oraram, clamaram a Deus e jogaram Jonas no mar, a palavra de Deus fala que as águas se aquietaram. Tudo teve paz naquele momento. A palavra de Deus, irmãos, está nos mostrando que em nossas vidas nós podemos passar por tempestades. Podemos estar passando por tempestades em nossas vidas. Podemos estar passando por problemas, dificuldades em nossas vidas. Mas a palavra de Deus nos fala e nos mostra que o que pode estar causando essas tempestades em nossas vidas pode ser pecado, pode ser desobediência a Deus, pode ser provação, pode ser uma dessas três coisas pode estar acontecendo em nossas vidas para estarmos passando por essas tempestades. A gente vê a palavra de Deus nos instruindo, nos mostrando o que nós devemos fazer quando estamos passando por essas tempestades. Muitas vezes nós estamos passando por tempestades e essas tempestades, elas não vão perseguir só a nós. Muitas vezes pessoas que estão ao nosso redor estão sofrendo conosco. Às vezes porque eu estou vivendo em pecado. Ah não, mas eu não estou vivendo em pecado. Mas às vezes eu posso estar fugindo da presença de Deus. Às vezes eu posso estar tendo uma provação na minha vida. Eu sou aquela pessoa correta, eu ando, eu pratico, eu faço bem, mas eu estou passando por provação. E essa provação de Deus, ela vem em cima em mim, em forma de uma tempestade, onde eu tenho que ter discernimento capacitado para descobrir. Aqueles marinheiros naquele momento, eles descobriram qual era a causa do seu problema. Nós temos que sondar nosso coração, sondar a nossa vida e descobrir o que está causando essa tempestade na minha vida. Qual desses três fatores está causando essa tempestade? E eu tenho que pegar esse problema que está causando essa tempestade na minha vida e fazer da mesma maneira que os marinheiros fizeram. Eles oraram e lançaram fora, jogaram ao mar o seu problema, que era Jonas, e o mar se aquietou. Da mesma maneira temos nós que fazer isso, porque a nossa oração é valiosa, é grandiosa perante Deus. Só que para que essa oração tenha efeito, eu tenho que jogar fora o que está causando essa tempestade na minha vida, na nossa vida. A gente vê a palavra de Deus falando que os marinheiros, eles lançaram Jonas no mar. Eles oraram e lançaram a Jonas no mar. Não podemos orar e continuar com a causa do nosso problema em nossas vidas. Nós temos que colocar os nossos problemas, colocar nossos problemas diante da presença do Senhor e falar: Senhor, eu não quero mais viver na prática desse pecado. Senhor, eu não quero fugir mais da tua presença. Ó Senhor, eu sei que o que eu estou passando é uma provação, que essa tempestade está vindo sobre mim como uma provação. Então eu coloco diante de ti. Eu te peço, Senhor, perdoe. Tire de mim essa provação, tire de mim essa tempestade. E a palavra de Deus nos fala que Deus vai nos ouvir e vai nos livrar de tamanha tempestade. E os homens, os marinheiros, jogaram a Jonas no mar. Só que a tempestade de Jonas ainda não tinha acabado.
A tempestade de Jonas ainda não tinha acabado. A palavra de Deus nos fala aqui em Jonas 1,17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas de um peixe. A palavra de Deus nos fala que a tempestade na vida de Jonas ainda não tinha acabado. Jonas não tinha reconhecido perante Deus que ele estava em erro. E Deus fez com que um enorme peixe o tragasse, o engolisse. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas desse peixe. A palavra de Deus nos fala que Jonas só foi ter o reconhecimento depois, mais ou menos no final desses 3 dias, é que Jonas foi conseguir abrir os seus olhos e enxergar o seu erro. A palavra de Deus nos fala em Jonas 2, 1. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou e diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e algas se enrolaram na minha cabeça. Eu disse: até aos fundamentos dos montes a terra me encerrou, para sempre com os teus ferrolhos, mas tu fizeste subir de minha vida, da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te ofereci sacrifício com voz de agradecimento. O que voltei para pagarei. Do Senhor vem a salvação. A palavra de Deus nos mostra que Jonas, depois de ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, algo que na minha imaginação é algo complicado, algo muito difícil, ficar dentro da barriga de um enorme peixe. Que podridão deveria ser aquilo? Mas precisou que Jonas passasse por todas essas tempestades para que os seus olhos fossem abertos e ele conseguisse enxergar onde estava seu erro. E o erro de Jonas estava porque ele tinha endurecido seu coração. Jonas estava achando que ele era melhor, ele era superior àquelas pessoas de Nínive e que aquelas pessoas não mereciam perdão. Quantas vezes em nossas vidas estamos passando por provações e dificuldades e precisamos ter arrependimento em nossas vidas, precisamos clamar a Deus, precisamos clamar a Deus em oração, porque a palavra de Deus nos fala aqui que do Senhor vem a salvação. Há uma necessidade muito grande que eu tenha entendimento, porque a palavra de Deus nos fala que Deus enviou Jonas a Nínive para que ali fosse pregada a sua palavra, para que ali aquele povo pudesse ter conversão em sua vida e arrependimento e viver de uma maneira diferente. A palavra de Deus nos fala que Deus, ele viu que nós aqui na terra estávamos como se fosse aquele povo ali em Nínive, cheio de pecado, de erro, e merecíamos o inferno. Mas Deus fez o quê? Deus providenciou um meio para a nossa salvação. Deus enviou Jesus Cristo a esse mundo para que eu e você, cada um de nós, pudéssemos
obter salvação por meio da graça. Amém. A palavra de Deus nos fala em Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração a gente crê na palavra de Deus, mas com a boca a gente faz uma confissão que é para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê jamais será confundido. Amém. Há uma necessidade grandiosa que a gente tenha entendimento, onde eu estou errando contra a palavra de Deus. Eu sou correto com Deus, eu estou tendo provação. Então eu tenho que colocar diante de Deus as minhas provações. Eu estou vivendo em pecado, eu tenho que orar, clamar a Deus, para que Deus perdoe esses meus pecados, para que o Espírito Santo entre no meu coração, perdoe os pecados e salve minha alma. Eu estou fugindo da presença de Deus, tenho que fazer da mesma maneira, oração, porque a oração tem poder grandioso. E somente pela oração, pela nossa própria boca, é que poderemos adquirir salvação eterna, por meio de Cristo Jesus. Amém? Eu vou estar orando, e se vocês quiserem, algum de vocês quiser orar comigo nesse momento, colocando diante de Deus os seus problemas, vocês podem se examinar, autoexaminar, e colocar diante de Deus os seus problemas. Ore comigo e coloque diante de Deus. Eu tenho grande certeza que da mesma maneira que Deus, Ele fez com que aquela enorme tempestade, ela se aquietasse, a partir do momento que aqueles homens decidiram orar e jogar seu problema ao mar, da mesma maneira eu creio que Deus pode fazer com você nessa manhã. Amém? Eu vou estar orando, e se quiserem, possa estar orando comigo.